Boa noite a todos os amigos que nos acompanham aqui no podcast Café com Nonato. Mais um episódio para você, com a nossa missão de trazer conteúdo de qualidade, sempre às terças-feiras, 19 horas, um programa inédito. Eu sempre agradeço a Deus, né, pela saúde e também a minha família, a família Nonato, que ajuda já há muito tempo a produção desse programa. E a todos vocês que nos acompanham, eu peço que se inscreva no canal, deixe lá seu like, clique lá no sininho para receber as notificações, porque nós temos agenda aí para muito tempo ainda. E já também agradeço os parceiros que estão aqui no monitor, vocês vêm passando, todos que nos ajudam a manter essa ideia do podcast. Não podia deixar de falar do Estúdio DJ, esse local maravilhoso aqui na Avenida Petroleiro, 657 em Marília, na pessoa do Diego Justo Dias, esse fantástico jovem que nos assessora sempre. Já estamos indo, gente, para a terceira temporada, começando agora, 2025. E isso é uma alegria muito grande, né? Só tenho realmente a agradecer. O nosso objetivo é levar entretenimento, diversão, informação e falar da nossa querida cidade de Marília e também da região, com temas realmente diversos. Falamos de pessoas, de famílias, de instituições, de empresas. Então, você pode sugerir, você pode entrar em contato com 997211113, que é o telefone do Nonato, mandar lá pelo WhatsApp alguma sugestão de pauta e nós teremos satisfação de poder atender. E aqui no estúdio, você também pode pedir para vir conhecer, ver uma produção do podcast ao vivo e nós iremos agendar. Evidentemente que o estúdio tem a limitação de espaço, então a gente vai agendando de acordo com as disponibilidades. E sempre às quintas-feiras nós produzimos lives. Quando o entrevistado vem aqui e tem um conteúdo que gera desdobramento, que gera outras necessidades, a gente faz a live. No caso do Marcelo Alves dos Santos, o psicólogo, que esteve aqui em janeiro de 2024, fez o primeiro programa dele, que já deu mais de 1.100 visualizações, e hoje nós fizemos recentemente a segunda entrevista dele. Já são 12 lives que nós fizemos nas quintas-feiras, pelo menos uma por mês, sobre psicologia, um tema muito recorrente. Eu quero dizer também que você pode participar do chat, mandando sua pergunta, seu questionamento. Por vezes o programa não é ao vivo, por questões de logística, mas sempre estaremos no chat ao vivo ou no programa ao vivo. Hoje é uma satisfação muito grande, gente, porque eu sempre falo da família Nonato. Eu tenho as minhas filhas Ana Carolina, Tatiana e Bruna, minha esposa Márcia, vocês já sabem que eu falo sempre. E normalmente a esposa e a filha Tatiana estão aqui no estúdio. E a minha filha, a Ana Carolina, está em São Paulo e sempre no chat, lá no podcast, ela ajuda, ela faz a intermediação, dá as ideias, é muito bem. Então hoje é uma satisfação muito grande, porque devido a uma agenda local, ela está em Marília e aceitou o convite de ser co-host. Então é um orgulho muito grande aqui hoje, nós que estamos com mais de 58 mil visualizações no canal, 2.245 pessoas inscritas e já mais de 90 programas. Eu quero recebê-la com muito carinho, dizer a satisfação de ter você aqui, filha, e que seja um programa muito bacana. Seja bem-vinda, boa noite. Obrigada, né, pelo convite. É uma satisfação participar agora ao vivo, né? Participo bastante do chat, converso com muitas pessoas, então muitas pessoas me conhecem pelo perfil, né, do podcast, e agora eu me conto pelo link. Maravilha. E hoje também, né, ela que é casada com o Marlon Express Matias, né, o genro Marlon, que eu sempre falo, e é difícil para ele. A Carol já teve aqui, né, no estúdio, em outra oportunidade, mas o Marlon não teve. E hoje, nesse dia que puderam acertar suas agendas, estão em Marília. Por isso que esse programa foi gravado, para permitir que fosse possível a participação deles. Ao vivo de terça-feira não dá. O Marlon e a Carol têm atividades lá na Universidade de São Paulo, então não tem como. Mas eu quero já de antemão agradecer a sua gentileza de vir aqui, Marlon. Você que é aí estudioso da área de tecnologia e que desenvolve trabalhos importantes lá na Universidade de São Paulo e vai poder contar um pouquinho para nós sobre isso, as dicas aí para os jovens que querem seguir a carreira universitária. Seja bem-vindo. Boa noite, grande satisfação em tê-lo aqui. Boa noite a todos. Eu também agradecer o convite. Na verdade, a gente sempre conversa de estar aqui, né? A venda sempre é difícil, mas finalmente a gente conseguiu. Depois de 3 anos acompanhando o podcast na distância, a gente finalmente está aqui no presencial. Estou bem contente de estar aqui, podendo participar de fato. Né? A gente contar um pouco do que a gente faz por lá também, né? Por que a gente está tão longe. Mas finalmente deu certo a agenda. E vou agradecer o convite, né? Dar uma boa noite a todos também. Tá. Muito bacana. Você sabe que
Não é fácil, gente. Fazer as entrevistas já é um desafio muito grande. Fazer uma entrevista aqui, né, já é um desafio maior ainda, mas é uma satisfação, motivo de orgulho para nós, né? A minha filha também vai ter a oportunidade de sentar ali qualquer dia que der certo, para falar sobre a medicina, que é a formação dela, e também a questão acadêmica. Mas, indo direto aqui para o Marlon, a Carol vai me ajudar como co-host, fazer as perguntas, né? Eu queria que você pudesse falar, Marlon, primeiro, né, a sua história, fique à vontade, como que surge, né? Dentre as opções que você tinha lá na idade, na adolescência, na escolha profissional, né? Se era algo que você já tinha bem jovem, esse foco na tecnologia, ou surge de uma forma assim espontânea? Como que você seguiu? Você que é formado em engenharia aeronáutica, um campo vasto, tem estágios aí que você fez nas indústrias de avião de outros países, né? Já entrou no chat ao vivo de outros países, foi muito legal, né? As pessoas viram você aqui. Que legal, né? Então, conta um pouquinho para a gente aí, o programa é seu. Bom, então, respondendo essa primeira pergunta, né, de onde surgiu o interesse, eu sempre me interessei muito por essa área de tecnologia, engenharia, computação, tudo isso eu sempre gostei muito, né, então eu fui me aprofundando ao longo do tempo. Né, então, na escola mesmo, passava matemática, física, né, sempre gostei disso, fui bem nas aulas, e fui seguindo esse caminho. Né, a ideia da engenharia que surgiu daí, né, eu quando criança brincava muito de Lego. Ana sabe, já viu, né? O tanto que ainda tem lá em casa. Né? Eu gostava muito, meus pais sempre falam que eu sempre fui muito dessa área. Aí, na hora de escolher uma carreira, escolher um curso, eu acabei no preço lá para engenharia. A aeronáutica me chamou a atenção por ser um campo muito interessante, né? Tem muita coisa acontecendo ainda, muita coisa a se descobrir, a se inventar nessa área. Né? Então, foi uma coisa que me chamou a atenção, eu acabei seguindo esse rumo. Hoje em dia eu não estou envolvido diretamente com a parte aeronáutica, mas ainda tem bastante correlação com o que eu faço. Então, foi o primeiro caminho, né? Aeronáutica, e você vai poder contar um pouquinho também essa trajetória. Hoje com o Marlon, que prestou concurso, é efetivo, professor da USP, né? E de São Paulo, ele vai poder contar um pouquinho, que apesar de não ser propriamente área de avião, mas ele tem várias a ver com a formação. Eu quero fazer um parênteses e mandar um abraço lá para o João Carlos Prestes Matias, seu pai, para a Sônia também, que estão assistindo, né? Obrigado, viu? A gente que se conhece desde muito tempo, né? Quando trabalhávamos na Polícia Militar, né? Nós vimos lá quando vocês eram garotos, a gente ia lá no condomínio, participava de festas, né? Então, ali que os jovens se conheceram, hoje é um casal, um belo casal, né? Estão aqui para contar um pouco da história. Eu gostei dessa primeira sua apresentação, Marco. Eu gosto também de falar, eu tive uma palestra com o Marcos Pontes, né? E as coisas acontecem na vida da gente sem a gente programar muito. Tanto é que eu fui numa palestra dele em São Paulo, e ele contou que ele era um garoto humilde, de periferia de Bauru, e ele estudava um período, outro período ele ficava lá no aeroporto. E ficava lá com os pilotos tal, e ali. Os pilotos falavam, você não pode ficar aqui, você é criança e tal. Ele pedia lá para engraxar bota, fazer alguma coisa, aprender, e ele acabou seguindo, fez academia, fez foi piloto, foi astronauta. Então, o céu é o limite, né? Você jovem, profissional, tem muito ainda para produzir, e onde vai chegar? Não sabe, mas você está traçando um caminho bacana nessa área aí. Que bom, parabéns, viu? Eu acho que esse é o caminho mesmo. Vai ser muito bom, gente. Inclusive, ele vai contar para o jovem quais são as dicas para seguir essa carreira ou outras carreiras num campo que eu imagino, né, Carol, uma tecnologia que avança cada dia, né? Até para você que estuda isso, se surpreende com certeza, porque você ouve falar, já está até chegar aqui já desenvolveu, né? Mas eu queria perguntar para a Carol também fazer alguma contextualização, me ajudar aí, ela que, né, conhece o Marlon há mais de 11 anos, né? Muito mais que a gente, né? Então, com certeza, ela vai ter... Ela acompanhou toda essa trajetória, né? De formação profissional, de academia e tal. Estudaram juntos lá na USP de São Carlos, né? Ficaram por ali, a Carol no curso de informática, né? E o Marlon lá na curso da aeronáutica. Então, quer dizer, já se conhece há muito tempo. Então, você tem tudo, né? Para contar e ajudar a gente nessa entrevista. Vamos lá. Eu queria puxar o gancho também, né? Então, o Marco estava comentando, ele é de Marília, né? Nasceu aqui. A gente estudou também no colégio. A gente, né, foi do mesmo colégio, na verdade. Então, eu conheço... eu lembro do Marco, você foi para o Interação em 2007. Isso, foi isso mesmo. 2007. Eu estava na 6ª para a 7ª série em 2005. Então, a gente estudou junto desde 2005 até o Marco sair da Interação, né?
A gente fez um cursinho à noite, também junto, né? A gente era amigo, tá bom? A gente foi conversar bem depois. Mas uma coisa que eu lembro assim, muito de você na escola era a gente tinha os treinamentos das Olimpíadas, né? E aí eu sei que você participou de Olimpíada de Física, então acho que é legal também, o pessoal fica uma coisa diferente, uma curiosidade de como foi, né, participar dessas Olimpíadas, como que foi a sua colocação, e se você tem alguma história diferente, algum experimento diferente, assim, que foi bacana de fazer na Olimpíada. Bom, essa questão da Olimpíada de Física é de fato muito interessante, né? Uma coisa que me despertou atenção para a área, né? Isso começou lá na interação, na escola de interação que eu estudei a partir da sétima série. A gente montou um grupinho para fazer, né, a Olimpíada de Física. Então tinha alunos de várias séries ali, né? Porque a Olimpíada de Física tem vários níveis. Então a gente juntou alunos de várias séries diferentes e formou um grupinho de estudo para a Olimpíada. Então a gente estudava à tarde, né? Fora do horário de aula, montou o grupinho, juntou todo mundo no avião e a gente foi para essa Olimpíada de Física. Teve, se eu não me engano, em Rio Preto, acho que São Carlos, não São Carlos, não. Foi Rio Preto, Bauru, a gente foi também, né? Fazer prova. E a Olimpíada de Física é muito interessante porque ela foge um pouco do que a gente conhece como provas de física. É o que costuma se falar de pensar um pouco fora da caixa. Né? E isso é uma coisa que eu gosto muito nessa área. A gente consegue pensar um pouco fora da caixa. Né? De histórias, assim, do que surgiu na Olimpíada, é muito interessante porque a gente vê as pessoas pensando de formas diferentes, resolvendo cada problema de formas diferentes. Né? No que você falou ali de uma coisa diferente que a gente resolveu, eu lembro que chegou uma das questões da prova, eles deram uma lupa para a gente, uma caixinha na mesa com uma lupa, e a questão era, descubra a distância focal. Só isso. Então, no que eu saí da prova para conversar com os outros, cada um resolveu de um jeito. Então, isso é muito legal, né? De pensar um pouco fora, né? Porque, às vezes, na escola de matemática, eu fiz, decora a fórmula. Não é só isso. Né? Tem N jeitos de resolver cada coisa. E isso que me despertou muita atenção nessa área, não só a minha, mas de todo mundo que participava lá, né? A sua também. Maravilha, olha só, isso é uma coisa que chama atenção. A Olimpíada de Física, mas o Marlon também participou de eventos relacionados à matemática também, né? Provas, né, Marlon? Pelo Brasil, né? Você também teve algumas participações, não é isso? Isso. Na escola, foi nosso grupo de Olimpíada de Física. Né? Inclusive, dou a dica para o aluno que quiser participar de Olimpíada de Física, vai cutucar seu professor de Física para ver se ele forma um grupinho, né? Porque eu acho que vale muito a pena participar desse tipo de coisa, para quem gosta. Né? Tanto para ganhar essa experiência, participar disso, que é uma coisa muito legal, mas também para impulsionar uma eventual carreira na área. Né? Isso ajuda muito. Então, vai cutucar seu professor de Física. Pergunta para ele que eles podem ajudar com isso. Ah, que bom. E aí? Mas a da área de matemática foi mais durante a faculdade. Faculdade. Na faculdade, a gente é chamado, a gente envia trabalhos científicos para diversos eventos. Eventos de matemática, de engenharia, participei também. Você envia o trabalho e vai lá no evento para apresentar o seu trabalho, para ver o trabalho dos outros, para discutir com os outros o que está sendo feito na área. Né? A vida acadêmica tem muito disso. Né? Tá cada um no seu canto no dia a dia, mas daí a gente se encontra durante esses eventos, esses congressos, simpósios, justamente para cada um contar um pouco mais do que está fazendo. Maravilha. Eu quero dizer então a sua graduação, a sua formação em engenheiro aeronáutico. Aí algumas perguntas, né, que a gente sempre ouve falar, né? O engenheiro aeronáutico pilota avião? Não pilota. É uma coisa que todo mundo me pergunta. O que você faz? Engenheiro aeronáutico. Então você vai ser piloto. Tem gente que entra com esse objetivo. Né? Virar piloto comercial é uma coisa muito concorrida, é uma carreira extremamente disputada. E eu sei de pessoas que foram fazer engenharia aeronáutica com o objetivo de depois ser piloto. Por quê? Porque o diploma de engenharia aeronáutica ia ser um diferencial para eles. Mas não é uma coisa necessária. Eu sei o contrário também, né, de pessoas que estavam fazendo curso de engenharia aeronáutica e foram tirar para ele, né, para poder pilotar avião também, só que mais como hobby, muitas vezes. Né? Uma coisa à parte para se fazer, correlata com a área em que trabalha. Mas são carreiras distintas. Aí fica aquela curiosidade, né? Quer dizer, uma coisa acaba não atrapalhando a outra. Mas ou você faz uma coisa ou faz outra. Acho que os dois é difícil você fazer simultaneamente. Agora, você pensa que pode ser mais fácil para o piloto conhecer o funcionamento, até porque eu acredito que o piloto tem uma carga de aula a respeito da máquina. Mas conhecer aprofundadamente, tanto faz ou
pode existir um piloto que tenha sido engenheiro. Isso aí, qual que seria o lado? Não resolve, não atrapalha em nada. Não, funciona das duas formas, né? O piloto, como ele está em formação, ele vai ter cursos, ele vai ter aulas sobre a máquina, né? Sobre engenharia. Não vai chegar em tanto nível de detalhe, porque ele é um operador daquela máquina. Sim. Ele vai operar aquela máquina, tem que entender como funciona, mas ele aprende mais do lado da operação. No lado de projeto, não é necessário que ele conheça. É claro, sempre ajuda. Mas se ele souber, facilita para ele também saber fazer uma boa operação. Mas não é necessário. Não é necessário. E outra coisa, pergunta importante, né, Carol? O avião é seguro? Muito seguro. Uma coisa que muita gente pergunta, né? Toda vez que ocorre algum incidente, alguma coisa, tal avião aconteceu isso, é seguro? É seguro. Tá? É muito mais seguro do que viajar de carro, de ônibus, partindo de qualquer outro meio. A gente vê muito acontecendo, né? Chama muita atenção quando acontece algum problema, justamente porque são poucos problemas. E quando acontece, pode sim ser uma coisa muito dramática, né? Uma coisa muito traumática para todos os envolvidos. Então, por isso chama tanta atenção. Mas eu recomendo muito, assim, que a gente tiver algum receio de aviação, algum receio de voar, entra nesses sites que fazem rastreio de voo, que esses sites mostram em tempo real todos os aviões que estão voando no mundo. É uma coisa extremamente controlada. Você tem esse registro aberto a todo mundo, de todos os aviões que estão por aí, e repara quantos aviões estão no ar agora. São milhares, a todo momento. E a gente não vai falar de problema nenhum. Raramente, assim, de vez em quando acontece algum problema, mas no dia a dia, tem milhares de aviões no ar a todo momento e nunca acontece nada. Omar, a gente sempre conversa nos bastidores, quando a gente se encontra, né? Para dizer que essa questão, você que ministra aula na USP, tem vários estudos, e é bom que as pessoas saibam, né? Hoje em dia, certas ocorrências que já aconteceram, necessariamente não acontecem mais, porque toda a estrutura buscou alternativas para resolver aquele problema. Talvez aconteçam coisas novas, que tudo é um estudo visando evitar que isso aconteça novamente, não é isso? Exatamente. Cada vez que acontece um incidente, ou mais raramente um acidente, a primeira coisa que se faz é tentar entender por quê. Os engenheiros todos envolvidos vão ficar de olho naquilo, vão investigar tudo o que aconteceu ali, para entender o que aconteceu e evitar futuramente que aconteça de novo. Existem muitos instrumentos, então o avião tem a caixa preta, a famosa caixa preta. Na verdade, são duas caixas, se não são nem pretas, são duas caixas laranjas, que ficam lá dentro do avião. Uma registra tudo que os pilotos conversaram e outra registra todos os dados do voo. Então, assim que acontece algum problema, as duas estão retiradas do avião, são levadas para o fabricante e eles observam tudo o que aconteceu, em cada detalhe, emitem relatórios enormes, detalhando ali minimamente, justamente para poder entender o que aconteceu e evitar que aconteça de novo. Todo avião para voar tem que seguir uma normativa muito, muito estrita. E assim que acontece algum problema, a normativa é atualizada justamente para que isso não aconteça de novo. Todos os operadores daquele avião, daquele aparelho, são notificados. Fala, aconteceu aquilo com aquele, confere no de vocês para não acontecer isso, faz um treinamento tal com os pilotos para não acontecer isso. Até porque toda vez que acontece algum problema, é uma conjunção de fatores. Não tem um problema que derruba. São vários problemas em sequência que acontecem juntos, então a gente tem que entender toda essa cadeia de eventos para evitar que ela aconteça de novo. Vou passar já para a Carol. Só para complementar isso, a gente percebeu o interesse da própria indústria brasileira, né, do avião que caiu lá na Ásia recentemente, né, que eles foram lá, foram pesquisar, vão estudar para ver o que aconteceu, se tem a ver com o próprio processo de fabricação, que pode ser melhorado. Então a gente vê que isso é algo que preocupa, né, e evidentemente que a indústria, o engenheiro não quer que o avião caia, né, e a preocupação de tomar todos os cuidados para que ele seja realmente seguro e continue sendo. Vamos lá, Carol, o que você tem para perguntar? Justamente isso, acho que esse caso, porque ele é um caso muito emblemático de como não só a estrutura, né, da aeronave, né, tem toda a questão de segurança, mas também o treinamento dos pilotos, né, nessas situações. Queria que você comentasse um pouquinho. Claro. A operação do dia a dia do avião é uma coisa que é bastante regular. Então, dificilmente o piloto vai enfrentar uma situação de emergência, mas ele tem que estar pronto para isso. Então, o piloto sempre está passando por atualizações, por simuladores. Então, ele está num simulador, o simulador vai passar uma emergência para ele. Então, ele tem que reagir de forma correta, de acordo com o manual de instruções. Eu falo manual de instruções porque existe todo um protocolo.
tá, aconteceu tal problema, acendeu tal luz de emergência, veio tal alerta. Existe todo um protocolo de o que o piloto tem que fazer. Eles têm que seguir isso da forma mais calma possível. Então, eles passam por esse treinamento para seguir isso. Né? Então, aconteceu tal luz de emergência, o motor tal falhou, incêndio no motor. Existe um manual falando, ó, se deu incêndio no motor 1, você aperta esse botão, você faz isso nessa alavanca, você faz aquilo. Aí você está perto do aeroporto, está longe do aeroporto, existe todo um protocolo. Né? Então, os pilotos passam por esse treinamento, porque isso não vai acontecer no dia a dia. Né? Então, é importante que eles passem por simuladores, eles fazem isso, para quando, né, na eventualidade de acontecer, eles sabem exatamente o que fazer. Esse caso do avião da Embraer lá foi exemplar, o que eles fizeram. Né? O avião teve um problema gravíssimo, né? A gente ainda não tem aquela certeza do que aconteceu, está esperando todos os relatórios saírem, mas os pilotos conseguiram levar o avião para longe da área de perigo, conseguiram levar ele para uma situação de que o avião estava em situação crítica e conseguiram fazer um pouso razoavelmente controlado. Né? Foi uma coisa muito, muito exemplar que eles fizeram. E, novamente, vai ser estudado aquele caso para evitar que aconteça casos novos, né, desse tipo. E chama atenção, a gente fica imaginando, né? Eu já, quando voei, falei assim, o avião, se ele cair, o piloto vai junto. Então, ele não quer que caia. Então, eu parto desse princípio. Mesmo nas turbulências, né, que é um negócio que causa todo um desconforto. É o que você falou, o piloto, naquele momento, ele necessariamente ele acaba deixando de pensar nele e pensar na tripulação, porque às vezes ele acaba acontecendo, ele acaba perecendo e a tripulação se salva de um modo geral. Então ele tenta salvar o máximo. Esse caso mesmo foi um caso que, né, apesar de tudo, deu aí uma vida para muitas pessoas. Agora, Marlon, uma curiosidade que eu tenho, tem a figura do piloto e do copiloto. Até a título de curiosidade, o copiloto, ele também é um piloto? Ou necessariamente está numa fase que ele tem que fazer um estágio de aperfeiçoamento para ser piloto, ou eventualmente ele pilota também em outros momentos, porque naquele momento, daquele voo, o piloto é o doutor, é o dono da aeronave. O que o copiloto tem de autonomia em relação ao piloto? É uma curiosidade. Ele pode tomar alguma decisão? Não, as decisões são do piloto. Ele só pode ajudar, ver alguns equipamentos para ajudar a assessorar tecnicamente o piloto, ou tem coisas que ele domina, que ele faz também. Como que funciona essa questão? Essa questão do piloto e copiloto, cada companhia aérea tem a sua regra. Né? Em geral, eu não posso falar por todas, sim, até porque eu estou um pouco fora dessa área de operação, né? Mas em geral o que acontece os dois são pilotos tão preparados quanto o piloto é o que tem mais experiência. Mas o copiloto geralmente também é um piloto que tem um pouco menos de hora de voo. Ele não necessariamente é um iniciante. Ele só começou depois, né? Ele tem menos experiência. A palavra final é do piloto, mas o copiloto está lá porque tem todo, como eu falei, tem toda uma sequência de protocolos seguidas. Né? Então os dois vão fazendo juntos, um vai conferindo o que o outro faz, justamente para que qualquer erro que aconteça, qualquer descuido, um vê o que o outro fez. Né? Existem momentos, inclusive, né, a cabine é toda gravada. Existem momentos que eles são proibidos de conversar de qualquer outra coisa, exceto a operação avião. Então, quando você está fazendo um check inicial antes da decolagem, eles não podem conversar de qualquer coisa que não seja o check inicial. Justamente para não poder conferir o que o outro está fazendo sem ter explicação. Durante o voo, geralmente é o piloto que vai operando ou o sistema primário de controle, né, ele vai direcionando o avião, o copiloto vai fazendo o trabalho secundário, de operar a navegação, né, de checar o clima, de, às vezes, ou pilotos podem contatar o aeroporto, onde eles estão chegando, né, para avisar, a gente está chegando, espera, separa um slot para a gente pousar. Então, os dois vão se dividindo nessas tarefas. Pilotar um avião é uma tarefa que, em geral, é sossegada. Em cruzeiro, não tem muito o que se fazer, né, exceto essa questão de navegação, né, de você ir contatando as torres de controle ao longo do seu caminho, de ver o clima, como é que está, de já contatar o aeroporto onde vai pousar para separar ali o slot do pouso. Mas durante alguns momentos ali, de decolagem, de pouso, tem muitas tarefas a serem feitas, e é importante que você tenha os dois ali para dividir as tarefas e para conferir o que o outro fez. Que bacana, são muitas informações, né? A gente fugiu um pouco, porque o engenheiro aeronáutico vai se preocupar com outros assuntos, não necessariamente com o piloto, tá? É a mesma coisa se quem fizesse o computador fosse se preocupar com operar o computador. A gente sabe, mas são curiosidades e eu agradeço você ter esclarecido.
E a gente precisa entrar um pouquinho na sua formação agora, né? Na sua área acadêmica, né? Como é que é quais os alunos de graduação, de pós-graduação que você trabalha, quais os temas, né? Para mostrar para o pessoal o que é a USP um pouco, né? As pessoas conhecerem. Você sai de um polo que é aeronáutico, você está num polo de tecnologia em São Paulo, né? Que tem outros focos, né? Mas a Carol também tem alguma coisa para passar para o pessoal. Eu ia perguntar, na verdade, na sua formação acadêmica, um pouco antes agora da sua atuação enquanto professor, a gente falou de turbulência, né? E eu queria saber se esse interesse que você teve pela turbulência desde a graduação, das suas pesquisas, como que foi isso? Bom, essa questão de turbulência, a turbulência é uma palavra complicada, ela tem muitos significados. Quando a gente fala turbulência, em geral, né, fora do meu ambiente técnico, turbulência o que é? O que se imagina? Um avião chacoalhando. Né? Primeira coisa, deixar claro, todo mundo, turbulência não derruba avião. Né? Então, você está no avião, você sentiu ele chacoalhando, fica sossegado, tá? Não derruba. Mas o que é isso? O avião ele está navegando, né, entre algumas aspas, no ar. Né? A aeronáutica vem daí. Né? Ele está navegando no ar. O ar é um meio fluido, então o avião navega nesse meio fluido. Assim como um navio que navega no meio fluido dele, que é a água, e a água pode estar agitada, o ar onde o avião navega, né, onde ele voa, também pode estar agitado. Se ele está numa região onde o ar está agitado, ele vai chacoalhar, também ele vai mexer de acordo com o ar, assim como o navio balança de acordo com a água. Então a turbulência que a gente sente como passageiro é essa. É o ar em volta do avião se movendo de alguma forma. Tá? Existem radares, existem previsões que o pessoal faz para tentar evitar essas zonas de turbulência. Tá? Existem técnicas para se evitar essas áreas, mas nem sempre é possível. Acaba acontecendo. Mas não é uma coisa complicada, né, que derruba o avião. Além disso, né, a turbulência, falei, né, isso aqui é fora do meu meio acadêmico. Dentro do meu meio acadêmico, turbulência é uma coisa que a gente estuda muito, porque quando o ar é um fluido e está se movendo, ele pode se mover de N formas em volta do avião, em forma de um carro, em forma de um prédio, quando ele está com um vento, por exemplo. Né, a gente chama isso de escoamento, é o termo técnico que a gente usa. Ele pode ser laminar ou turbulento. Quem se interessa pela área, eu sugiro demais que pesquise. O YouTube tem diversos vídeos muito bacanas que mostram isso acontecendo, vários experimentos. Daí a minha área de pesquisa, né, desde a graduação, a minha iniciação científica, até o doutorado, eu trabalhei muito nisso, nessa questão de como entender, né, quando o escoamento passa de laminar para turbulento, porque isso tem um interesse muito grande da indústria. Né? Por quê? Porque quando ele está de um jeito ou de outro, ele se comporta de formas diferentes. Então, o avião voa de formas diferentes. E, em geral, para um avião civil, a gente já verifica escoamento laminar porque você gasta menos combustível. A resistência do ar é menor, logo o avião tem que fazer menos esforço para atravessar esse ar. Então, ele gasta menos combustível. Gastando menos combustível, polui menos, gasta menos, barateia a passagem. Então, eu faço muita pesquisa em volta disso, tentar entender esse fenômeno. É até engraçado, a gente conta, tem gente que não acredita, mas existem congressos inteiros no mundo dedicados só a esse fenômeno, de quando o ar passa de laminar para turbulento. Então, a cada 5 anos, os pesquisadores da área se reúnem em algum lugar diferente do mundo. Né, o último foi em setembro agora, lá no Japão, a gente se reuniu para discutir isso, né, para discutir, cada um apresentar o seu trabalho de como que acontece esse fenômeno, essa a gente chama de transição. De novo, quem se interessar, eu recomendo demais que pesquise no YouTube, tem muitos canais legais que falam disso, vale a pena entender um pouco mais do assunto para quem se interessa. E essa questão, né, realmente, para quem já voou ou voa, né, é o desafio para quem não entende. Que para o Marlon, Carol também está sempre conversando com ele, está lá sentado, entendeu o cenário, né, gostei da sua explicação de comparar com o navio, né, ela acaba sendo mais, de certa forma, tranquila esse entendimento. Mas quando você vê alguns sons que acontecem no avião, alguns procedimentos, o comissário senta, coloca o cinto, e às vezes o piloto poupa, né, esforço e fala, vamos passar por um período de instabilidade. Alguns já não falam turbulência, né? Mas causa um desconforto, né? Porque... E outra, às vezes fala, tem época de mau tempo e tal. Vindo do Rio de Janeiro para Campinas, 4 horas da tarde, um céu aberto, pouco para cima do Santos Dumont já teve turbulência. A gente balançou muito. Então não é muito essa questão necessariamente do tempo, né? E aí, Marlon, a gente se lembra há pouco tempo o acidente do avião, né? Que aqui na região do estado de São Paulo,
um local complicado, ele acabou caindo. Então tem todo um estudo sobre isso, que é algo que, de certa forma, não tinha registro tão frequente desse tipo de ocorrência, né? De o avião cair da forma como caiu, né? Sim, esse foi um caso muito atípico, né, extremamente atípico. Qualquer acidente já é atípico. Esse foi mais ainda. Ainda está se estudando o que aconteceu nesse caso, né, já soltaram um relatório preliminar. Né, eu cheguei a ler esse relatório, eles falam bastante do sistema de degelo, de fato foi o culpado inicial, né, mas ainda está se tentando entender o que aconteceu efetivamente, por que esse sistema falhou, né, ou por que ele não foi acionado, ou por que ele foi acionado e falhou, ainda está tentando se entender isso. E o clima, né, que a gente vê, está chovendo. A chuva muitas vezes acontece abaixo do nível que o avião voa. Então, o clima que a gente enfrenta lá em cima é outro, muitas vezes bem diferente do que a gente vê aqui em solo. Então, os aviões que a gente costuma pegar por aí já voam na faixa de 10 quilômetros de altura. É muito alto. É a altura do Monte Everest, mais ou menos. Né, o avião turbohélice, como é o caso desse, ele voa um pouco mais baixo, 4 ou 5 quilômetros, se eu não me engano. Mas ainda assim é um clima bastante diferente do que a gente encontra aqui em solo. Então, às vezes em solo o clima está limpo, ele parece limpo, mas lá em cima está diferente. Existem radares, né? Todo avião carrega um radar consigo para ver o clima na frente dele. E em solo também tem radares que veem isso e reportam ao piloto. Mas, às vezes, existem alguns tipos de movimento do ar que ainda os radares têm dificuldade de pegar. Então, a gente está estudando isso, como se entender um pouco melhor isso para tentar evitar que aconteça novamente. Né? O fato desse caso específico, né, o problema principal foi no sistema de degelo, está tentando se entender por que isso aconteceu. Né? Não necessariamente foi um problema daquele modelo de avião, né? O ATR-72 é um avião com histórico excelente de segurança, é um ótimo avião. Tanto que, assim que aconteceu, a primeira coisa que se faz, será que é um problema do avião, desse modelo? Porque se for, nenhum desses decola mais no mundo até se entender o que aconteceu. E não foi o caso. Né? Perceberam que não era um problema daquele modelo específico. Porque já aconteceu antes. Teve o caso do 737 MAX, que depois que aconteceu aquele acidente, pousaram e pararam todos os 737 MAX do mundo até se entender o que aconteceu. Entendeu? Resolveu? Pode voltar a voar. Então a segurança nesse meio é uma coisa que é de extrema prioridade. Muito bem. Você tem alguma coisa, Carol? Se não, a gente vai tomar um café da Dona Santina, né? E eu quero lembrar, gente, que a Dona Santina esteve aqui no programa com o Vitor. A gente agradece a parceria de quase 2 anos, vamos dizer assim, né? E um dia lá no sítio, a Dona Santina, ela contou a história do cachorro furadinho. Ela esteve aqui e contou que o cachorro que apareceu lá, tem toda uma história bonita. Vale a pena ver, tá no podcast. E ela fala muito, sabe que a Carol tem 2 pets, né? Tem o Bilbo e a Diana, né? Os 2 cachorrinhos. E são os filhinhos deles, vamos dizer assim, né? E ela fala com muito carinho com a Carol. Então, queria, Carol, que você aproveitasse, a gente já agradece a parceria e mandar seu alô para a Dona Santina, né? Enquanto eu sirvo o café. Dona Santina, então, um beijo para a senhora, viu? Muito feliz, assim, desse carinho também, né, com a história, né, de como aconteceu todo o Patinana, né, que foi um episódio muito complicado, né, que ela acabou escapando do hotelzinho, enfim. Mas tá tudo bem, eles estão 100%, né, 1 ano depois do que aconteceu com a Diana, a gente adotou o Vilmo, né, os dois bichinhos, né, que a gente tem. E esse amor pelos pets é assim mesmo, né? Então, é muito honrada de compartilhar esse amor, né, com a senhora. Realmente, essa história da Diana, ela é muito diferenciada, porque nós estávamos na Praia Grande, né, passando um final de semana lá, e a Diana ficou num abrigo lá, num cuidador e tal, e aí escapou. Imagine vocês, né, escapar um cachorro em São Paulo, né? Não é fácil. Então aí muitas pessoas se comoveram, colocaram nas redes sociais. E a Carol acabou achando, naquela noite que ela voltou para São Paulo, ela estava lá num local, num posto de combustível, né? Alguma coisa assim. Inclusive, só reforçar essa importância de sempre deixar os seus bichinhos identificados, né? A Diana já tinha uma coleira, porque isso já tinha se orientado, que ela é adotada de um abrigo, né? Para sempre deixar ela com a coleira, com a identificação, e foi o que salvou, porque eles viram que ela tinha coleira, então, que ela tinha dono, e aí eles prenderam ela dentro do
posto de gasolina, foi quando a gente conseguiu achar, porque se não fosse isso, em São Paulo, né, é encontrar uma agulha no palheiro, né? Muito cachorro, a rua muito grande, ela estava longe, né, de onde a gente mora, ela não estava acostumada a passear na rua, né? A gente passeia aqui no bairro, mas não anda muito com ela ali, então para ela conseguir voltar ia ser muito difícil. Então foi o que ajudou, né? De ter a identificação, de ter o colarzinho e falar, não, essa cachorra, ela fugiu, né? Ela não está na rua, né? Ela é de alguém que saiu. Muito bom. E olha, o sentido desse programa é o café com Nonato. Então, eu vou pedir para os convidados para a gente tomar um café. E esse café, gente, ele é torrado, incluído artesanalmente. É um café arábico produzido aqui em Nóbrega, no sítio da Dona Santina. Com muito carinho, são nossos parceiros. Em nome deles, eu agradeço todos os parceiros que estão aqui, que ajudam a fazer esse programa já há muito tempo. Muito obrigado a todos. Aqui você tem o GC, o Instagram, né? Você pode entrar em contato com o Café Dona Santina e o Vitor entrega em casa, entrega no seu estabelecimento. Ele trabalha também com máquinas de café e dá toda a manutenção. Obrigado, viu, Vitor? Você viu que a gente nem está usando adoçante, por quê? Porque é um café muito bom, é um café de qualidade. Fala. Isso, nossa, surpreendeu mesmo. Não precisa colocar açúcar. Eu não gosto de café sem açúcar, mas não precisa. Né? Tô colocando aí. Maravilha. E por falar em parceria, gente, eu quero dizer, você já sabe, eu também, quando eu encerrei minhas atividades na Polícia Militar, eu comecei no ramo imobiliário, né? Então hoje eu trabalho como corretor de imóveis e fui convidado pela Cipasa, que é uma empresa nacional, para a comercialização dos terrenos lá no Verana Parque Alvorada, na saída para Assis, perto ali da Unimar. Então são casas muito bem construídas, estamos lá nos plantões de quarta e sexta-feira, para levar você para conhecer lá e poder apresentar as condições especiais para você comprar o seu terreno lá e construir o seu futuro. Piscina, área de lazer, salões de festa, quadra de beach tênis, tem lá o área pet, que você pode deixar o seu animalzinho lá e poder ler um livro e assim por diante. 99721-1113. Faça contato e a gente irá te atender com todo carinho. Eu quero agora retomar a entrevista, falar para o Marlon, contar um pouquinho da história dele na USP, né? Como que ele que é professor, qual a área de trabalho, qual é o aluno da graduação que você atende, pós-graduação, as áreas de pesquisa. Fique à vontade para nosso público entender um pouquinho o que é a Universidade de São Paulo, comemorar em São Paulo, né, Marcos? Isso é importante também, né? Você que cresce no interior, a Carolina cresce em casa aqui no interior e de repente vai morar em apartamento. Como que é a vida lá? As pessoas vão olhar, a gente costuma falar as pingas que tomam, né? Mas não olha os tombos que levam. E outra coisa, alguém vai falar assim, o Marlon tem sorte, né? Porque ele passou lá no concurso concorridíssimo da USP. Eu falo que sorte é 10%, 90% é esforço. A sorte é você, de repente, não ter um acidente de percurso que te possibilitasse isso, né? Pode-se pensar em forças superiores, um Deus, tudo mais. Isso é a sorte. É o esforço, né? Porque você está lá porque realmente se esforçou. A Carol hoje faz doutorado na USP em São Paulo, na área de medicina. É esforço, por isso que ela está fazendo. A sorte é dela se adaptar a São Paulo, aquela vida, aquela loucura que é São Paulo. Eu que passei 6 anos lá, eu sei que não é fácil, né? Então, realmente, fazer o diferente. Como eu já disse, que Einstein falava, né? Que louco é que faz a mesma coisa. O dia inteiro quer estar diferente. Então, vocês estão fazendo diferente, estão colhendo. Então, Mário, por favor, fale um pouquinho mais da sua atividade acadêmica. Bom, vamos lá. Então, meu trabalho lá eu trabalho como professor. Meu professor universitário, ele tem 3 pilares principais de atuação. Né? O ensino, que é o que geralmente se vê um pouco mais, a pesquisa e a extensão. A área de ensino acho que é autoexplicativa, né? Aquilo de dar aula, de estar lá com os alunos tentando passar algum projeto diferente para eles. Né? Então eu dou aula na área de mecânica de fluidos, que é o que tem muito a ver com o que eu faço, né? Com a aeronáutica. A aeronáutica mexe com aerodinâmica, mecânica de fluidos, tem tudo a ver com isso. Então eu dou aula disso. Eu também dou aula na área de inteligência artificial. Né? Eu dou cursos nisso, tanto para a graduação quanto para a pós-graduação, né? Que é um tema que está vindo com toda a força hoje em dia, tem muita gente interessada, tem muita pesquisa acontecendo. Né? Então minha área de ensino está nessas 2 vertentes. Pesquisa. Pesquisa é o que a gente faz para tentar expandir um pouco o conhecimento. Né? Então, para tentar ver, tanto nessas 2 áreas que eu atuo, tentar ver o que tem de novo, né? O que a gente pode fazer de diferente do que foi feito antes. Então, quem vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, vai trabalhar com inovação, né? Com pesquisa também.
vai tentar descobrir um pouco mais sobre algum tema. Então, o que a gente falou agora há pouco, a turbulência. Eu fui tentar entender um pouco mais do que é a turbulência. É um problema bastante complicado. Tem muita gente que tenta estudar isso. Tentar entender um pouco melhor para criar alguma coisa nova em cima disso. Né? Para tentar gerar tecnologias que vão ser usadas para melhorar a vida das pessoas. Que vão ser usadas para criar, por exemplo, aviões mais eficientes, que gastam menos combustível, poluem menos, que são mais baratos. Então, essa é a nossa pesquisa. E extensão é o que a gente faz que vai além da universidade. Então, eu tô lá, eu tenho a minha sala, eu tenho meus alunos, eu trabalho com eles, e de vez em quando a gente faz projetos que vão além, né, que saem dos muros da universidade. Um dos últimos projetos que a gente fez, que foi muito bacana, foi o de carrinho de rolemã. A gente convidou algumas escolas ali da região, né, da USP, eles levaram os alunos deles para lá, né, alunos da faixa de 10 a 12 anos. Eles foram para lá, a gente pegou os nossos alunos das engenharias para acompanhar esses alunos das escolas públicas da região. A gente formou grupos com eles e cada grupo construiu um carrinho de rolemã. A gente forneceu todos os materiais, as ferramentas, as instruções. Aí cada grupo ali de 4 monitores, que eram os nossos alunos, ajudavam 4 alunos das escolas públicas a construir esse carrinho. Então a gente ficou um dia construindo e no dia seguinte, é claro, a gente foi usar o carrinho de rolemã. A gente pegou uma ladeira que tem ali na USP e desceu a ladeira. Então fez rodada com os alunos das escolas, fez rodada com os nossos alunos da USP, teve uma rodada de professor. Né? Então a gente se divertiu também. E isso é uma forma, além de ser muito divertido, isso é uma forma de expandir um pouco a universidade, de levar ela para além dos muros. Porque muitas vezes o aluno das escolas ali da região não tem noção do que é a USP, não conhece aquele meio. É uma forma de pegar esses alunos que estão ali em volta e mostrar esse ambiente para eles, mostrar que é possível participar disso, né? Que dá para estudar lá, que dá para trabalhar na área, que existe esse mundo e que é uma coisa acessível, né? Uma coisa que eles podem ter esse acesso. Olha, muito legal, né? Porque para quem não teve a oportunidade de ir até a USP, vá um dia. Você vai ficar impressionado com a cidade universitária, é algo assim imenso. Eu tive a oportunidade, Barley, em 94, eu trabalhei ali naquela região, né, no batalhão da Polícia Militar. E eu ia lá direto, eu conheci o Butantã ali, né, que é um negócio muito bacana, e a gente passava para chegar lá no batalhão que ficava na Corifeu da Azevedo Marques, que é exatamente atrás, o oposto da Marginal Pinheiros, né? A gente fica impressionado lá com a raia olímpica, né? Aquela área bacana, né? Você chegou a ter também fazer um percurso lá de caiaque, alguma coisa assim, quando você entrou na faculdade, né? Então são experiências que eu achei muito boa essa ideia de levar para as escolas e trazer, né? Com certeza quem viu esses carrinhos rodando falou: o que é isso que está acontecendo aqui, né? Houve uma invasão, né, de rolimã, né? Porque rolimã é tido como algo complicado na periferia. Eu lembro que meu pai ficava meio doido com isso, né? A molecada fazia carrinho, fazia barulho na calçada, riscava toda a calçada. Então, como trazer aquilo que já é uma coisa natural para que eles entendam a questão dinâmica, a questão daquilo e construam, né? Achei fantástico esse projeto, né? Além de outros, né, que vocês fazem lá. Alguma coisa, Carol? E eu queria retomar a questão de como é morar em São Paulo. Isso. Porque você nasceu aqui, né? Morou aqui até ir para a faculdade, foi para a faculdade em São Carlos, que também é uma cidade do interior. E aí, por que você foi para São Paulo para poder fazer o concurso e como que é morar em São Paulo? Exatamente. São Paulo é uma cidade muito interessante, né? Tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim também. A gente se adapta, né? Eu nasci em Marília, fiquei em Marília até os 17. Depois disso fui para São Carlos. São Carlos é uma cidade do mesmo porte de Marília, né? Um pouco mais universitária, né? A universidade, a USP, fica mais ou menos no centro ali da cidade, mas é uma cidade com um perfil bem parecido com Marília. São Paulo é outra coisa. São Paulo, a gente costuma falar, né? Você perguntou, mas você também está comigo nessa. São Paulo é como se fossem várias cidades juntas. Cada bairro tem um perfil. É muito interessante. A gente anda pela cidade, você está num bairro, você olha e você reconhece. Ah, eu estou agora nesse bairro, eu estou agora no Butantã, estou no Jaguaré, estou no Pinheiros. A gente vê, né, cada bairro tem um perfil diferente. Isso é muito legal ter acesso a tudo isso. É uma cidade diferente, né? É uma cidade que demanda um pouco mais da gente, muitas vezes. Né? Tem muito trânsito, tem muita gente para tudo quanto é lado. Isso, a questão do trânsito é sempre ruim. Né? Mas muita gente pode ser legal também. Né? A gente encontra coisas que nem sempre a gente acha por aqui, eles têm um pouco mais de dificuldade. A gente tem ido em show de teatro ultimamente. É fácil, né, a gente ter esse acesso lá na cidade de São Paulo.
A gente acabou indo para lá, né, quando eu terminei meu doutorado lá em São Carlos, fui buscar outras oportunidades, acabei sendo selecionado para um pós-doutorado lá em São Paulo, né, na USP, na área de inteligência artificial. Então, vamos para São Paulo ver o que vira. Né? Então, esse pós-doutorado tinha duração entre 1 e 3 anos. Vamos ficar esse tempo e ver o que acontece. Aí você lembra, foi aquela aventura, né? Aquela de descobrir a cidade, descobrir como morar lá, como se virar naquela cidade. 1 ano e meio depois, eu prestei o concurso, passei no concurso. Então vamos ficar aqui agora. A gente mudou de apartamento, foi para um apartamento um pouco maior. Já que era uma coisa mais longo prazo, vamos para um pouco melhor. Né? A gente pegou um apartamento melhor. Estamos lá agora, a gente está se adaptando bem à cidade. Né? Acho que a gente tem aprendido a lidar com a cidade. É uma cidade que assusta muito. É uma cidade que você vê muita gente, tem muito problema em alguns cantos, tal, mas você aprende a lidar. Né? Dá para se virar bem. Você sabe que o Marlon localiza ali na região de Jaguaré, ele consegue ir de bicicleta para a USP, né? Está perto. A Carol já tem um pouco de dificuldade, porque ela está lá no HC, né, na região do Hospital das Clínicas, já depende de transporte coletivo, e se vai de carro, às vezes um percurso de meia hora, demora aí 3 horas, depende do dia, né? Então isso é desesperador, né? Então realmente é complicado. Mas de qualquer forma, como você falou, né? Um dia desses eles me chamaram, a nossa família foi lá, nós fomos assistir uma corrida, né? A Fórmula Porsche lá no Interlagos, um lugar que eu tinha ido na época. Eu tive a oportunidade, gente, de trabalhar em 93 em São Paulo, eu trabalhei em 91, 92, 93, no policiamento Interlagos. Eu vi o Ayrton Senna em 93 erguer a taça de campeão brasileiro, campeão mundial de Fórmula 1. Então, isso foi um legado. Aí eu gostei muito de voltar lá. Aquela região sul ali de Interlagos é uma região muito desenvolvida, ela é bonita de ver. Só que os lugares mais periféricos são completos. Hoje em São Paulo, como São Carlos, o Marlon não sei se pegou lá, questão das enchentes, né? São Carlos, vira e mexe, aparece na televisão com enchente. Não sei se você pegou isso estando lá. Sim. São Carlos, eu pessoalmente nunca estive perto de uma, por sorte, mas eu conheço pessoas que tiveram problema com enchente. São Carlos, ela fica entre rios e ela tem um relevo que favorece enchente. Você morou lá também, né? Ela favorece enchente ou na região ali da Marginal ou na região do centro, né? Que são as duas baixadas da cidade. E são enchentes que vêm de repente. São Paulo, por sorte, nossa região não tem tido problema com enchente. Ali para chegar em vocês é sinal que afundou tudo, né? Porque o rio é bem mais baixo, né? O leito do rio, vocês estão em situação bem mais alta. Assim, então, nesse aspecto é bom. Ainda em apartamento é muito difícil. Mas a gente que é de Marília, né? Devido a toda essa questão geológica, mais geográfica, né? Topográfica, Marília com os Itambés, né? Se o dia que encher Marília, acabou o mundo, né? No Planalto, por exemplo, da cidade aqui. Mas eu cheguei em São Paulo um dia para um evento, a Marcinha estava junto, nós saímos de Marília 1 da manhã para um evento no Palácio dos Bandeirantes, a meio-dia. Quando foi 6 horas da manhã, a gente parou em Osasco, conseguimos chegar lá quase 1 hora dali no Interlagos, porque parou tudo, choveu para São Paulo. E isso é o desafio, né, do paulistano. Além das outras coisas, mas tem um lado bom, você pode ir no teatro, você vai ver shows, você vai ver eventos, tem o futebol. Então Marília às vezes carece um pouco de eventos culturais, né? Você tem que fazer uma limonada do limão, não tem jeito, né? Exato, a gente foi para lá como oportunidade de trabalho, então vamos aproveitar que estamos lá para curtir um pouco a cidade, né? Aproveitar o que a cidade tem a oferecer também. Mas eu gosto de São Paulo, até porque, né, eu sou paulistano por um acidente de percurso, né? Os meus pais, o meu avô veio da Itália, quando ele tinha 5 anos, cresceu em Marília, tudo, fez família aqui. Quando o meu irmão nasceu, ele tinha um problema de saúde, o meu pai foi para São Paulo, eu nasci, depois ele voltou. Então eu sou paulistano. Depois recebi até o título de cidadão marilense, porque eu moro aqui há mais de 50 anos. E fiquei 6 anos lá na Academia do Barro Branco, então eu gosto de São Paulo. Mas é aquela história, uma coisa é gostar, eu passava dentro da academia, não tinha muita vivência do que era o dia a dia na cidade. Saía, resolvia uma coisa, voltava, estava dentro do polo acadêmico e tal. Mas é isso, primeira coisa, parabenizar vocês, né, por enfrentar esse desafio e aí buscar conhecimento e produzir, né? E aí, Marlon, o que eu te falo a título de conteúdo, né, que é o objetivo desse programa, e ele está sendo muito interessante, e nós que temos aí 10 minutos para fechar o programa, um programa muito bacana, certamente teremos outros, né, lives assim por diante. Você hoje, se estivesse lá no ensino médio, com a sua bagagem, o que você fala para o jovem em relação às carreiras profissionais, né? O que ele pode esperar? Eu acho que hoje talvez seja uma incógnita na cabeça das pessoas
esse avanço tecnológico, a gente não tem ideia onde que ele vai chegar, né? Eu não sei se eu sou capaz de falar que um dia nós vamos sentir cheiro pela televisão, né? No céu é o limite, nada é impossível, né? Você falou da questão dos pilotos, eu vi uma matéria esses dias da questão do drone, né, que está em teste em outros países, em que você senta, fala para onde você quer ir, tudo é feito à distância, por sistemas. Teoricamente, esse que eu vi, você pode dizer se é verdade, você não faz nada, você senta, ele fala onde você vai, ele te deixa lá e volta, totalmente seguro. Mas quantos controles vão ter que operar esse aparelho para fazer isso, né? Não, exatamente. Por favor. E acho que é interessante, assim, porque quando a gente pensa na engenharia, a gente pensa na indústria, né? Acho que é uma imagem que vem meio... E você foi para a área acadêmica, né? Então, acho que é interessante, assim, colocar por que você foi para a área acadêmica e o que você fala das duas, tanto da carreira na indústria quanto da carreira acadêmica, para os jovens que querem seguir a área da engenharia. Eu vejo assim, essa questão da tecnologia de para onde vai, não dá para saber. Eu não sei, ninguém sabe, né? O máximo que a gente pode tentar dar é um palpite. Estando nesse meio, né, quem gosta dessa área de tecnologia, de engenharia, eu recomendo muito porque alguém vai ter que desenvolver essa inovação, né? Alguém vai ter que fazer isso. E o profissional dessa área de engenharia, física, computação, é quem vai estar no meio de tudo isso, né? Existem muitas incógnitas de o que vai virar dessas áreas, com todo esse avanço da inteligência artificial, com tudo isso que tem acontecido, mas é uma área que está aí para ficar, né? É uma área que vai continuar evoluindo, né? Num ritmo assustador muitas vezes, mas vai continuar evoluindo, né? No meio acadêmico, eu fui para o meio acadêmico e gosto muito de estar no meio dessa inovação, né? De ver o que está sendo feito de novo, de tentar participar um pouco disso, tentar dar até minha contribuição muitas vezes, né? No meio acadêmico a gente tem muito isso, a gente tem até um pouco mais de liberdade para correr atrás de inovação. Tá, eu resolvi que eu quero pesquisar isso. Bora, a gente tem essa liberdade, né? E isso a gente vai fazendo em consonância com o pessoal da indústria, a gente está sempre em contato com eles. Porque alguém da indústria falou, eu estou nessa dúvida, tive esse problema aqui, não consegui resolver isso, a gente vai lá e tenta ajudar também, né? Então a gente tem muitas essas parcerias, né? Na indústria, você vai trabalhar um pouco mais focado no produto final, né? A gente trabalha muito, existe um termo que é o TRL, Technology Readiness Level. É o nível de prontidão daquela tecnologia. Quanto mais alto isso, mais próximo do mercado. Quanto mais baixo isso, mais você ainda está na pesquisa de base. E você precisa de pessoas em todos esses diferentes níveis. Você precisa das pessoas desenvolvendo ali a matemática pura, básica, que vai ser usada. Você precisa de pessoas no meio do caminho fazendo essa conexão, que é o que eu faço no meu dia a dia. E você precisa de pessoas ali na ponta, pegando isso que foi desenvolvido ali nesses outros níveis e transformando em uma coisa que as pessoas podem usar no dia a dia, né? Então, ao entrar nesse meio de uma faculdade de engenharia, de física, de matemática, de computação, as pessoas acabam se identificando um pouco mais com pesquisas mais de base, mais aplicadas, mais no meio do caminho. Então, tem espaço para todo mundo aqui nesse meio. É um mundo que está evoluindo numa velocidade assustadora, mas existe espaço para todo mundo, existe espaço para quem quiser fazer qualquer um desses pontos no meio do caminho. Não vai ter como, né? O engenharia que produziu o equipamento, desenvolveu lá no país de origem, vai ter que ter alguém aqui para traduzir isso, para operacionalizar, né? Então, aí, Marlon, uma pergunta que eu te faço, você trabalha na Politec, é isso? A graduação é uma só ou tem várias graduações dentro da Politec nos cursos que você ministra aula? Como é que funciona essa formação? A Escola Politécnica, assim como a Escola de Engenharia de São Carlos, que foi onde me formei, que também é da USP, tem diversos cursos. Então, quando presta vestibular, você escolhe um curso. Então, eu dou aula no departamento de Engenharia Mecânica. Então, meu maior contato são com os alunos da Engenharia Mecânica. Mas existem outros cursos também, né? Eu dou aula não só para Engenharia Mecânica, né? Mas os alunos de outros cursos também têm aulas com os professores de Engenharia Mecânica, assim como os alunos da Engenharia Mecânica têm aulas com os outros. A universidade é muito interessante porque traz esse intercâmbio entre os diferentes campos do conhecimento, né? Tanto dentro da Escola Politécnica, né, das engenharias, quanto com os outros institutos da USP. A USP é muito grande, tem institutos de tudo quanto é tema de pesquisa, e na cidade universitária a gente tem essa oportunidade de estar em contato com todos eles. Então, quem entrar numa engenharia na Poli, qualquer curso que vá fazer, né, na engenharia mecânica, por exemplo, você também vai ter contato com pessoas das outras engenharias.
Existe, é claro, a oportunidade, entrei em engenharia mecânica, mas não gostei, não me identifico tanto. Existe a possibilidade de transferência também. Mas me formei em engenharia mecânica. Tudo bem, você pode trabalhar em outras áreas. Existe um núcleo básico, a gente chama de biênio. Então, os 2 primeiros anos de todos os cursos de engenharia são muito semelhantes. É a base. Do terceiro para frente, geralmente são 5 anos no curso, aí do terceiro para frente o aluno vai se especializar, vai fazer as disciplinas mais específicas de cada área. Então, os 2 primeiros são bastante comuns e tem bastante aluno que troca de um curso para o outro, que se identifica um pouco mais, um pouco menos. Entendi. E para quem quiser saber mais informações, existe um site da USP que ele pode ver, entender um pouquinho mais o que é a Politécnica? Como é que você pode falar para as pessoas pesquisar isso aí? O próprio site da USP, acho que é o melhor ponto de partida, usp.br, não podia ser mais fácil. A Poli também tem o próprio site, pelo site você encontra o site da Escola Politécnica, e cada departamento também tem seu site, e nos sites dos departamentos, isso é uma coisa que pouca gente conhece, mas no site de cada departamento tem a lista dos professores, porque cada um costuma pesquisar. Então, eu gosto dessa área, deixa eu falar com o professor. Entra no site, acha o nome do professor, manda um e-mail. Professores são muito receptivos, né? Existe essa abertura. Afinal, é um serviço público, né? Todo mundo tem que ter acesso. Além disso, quem está nessa época de vestibular, que eu sei que é uma época que existe muita dúvida de que cada curso faz, pesquisa o sistema Júpiter da USP. Júpiter.usp. Pesquisa Júpiter USP. Tá. É o sistema de graduação. Então lá vai ter uma lista de todos os cursos, clicando você tem a grade horária, todas as disciplinas que vão ser feitas. Isso é uma dica que eu costumo dar para quem vai prestar vestibular. E se alguém quiser mandar um e-mail para o professor Marlon para saber algum detalhe, qual seria o e-mail? É marlon.matias, Matias com TH, @usp.br. De repente tirar alguma dúvida, né? Pode mandar, eu respondo quando puder. Maravilha. Então é isso. O tempo urge, né? Tá muito gostoso, que bacana. Bate-papo praticamente em família aqui, vocês viram. A família toda reunida aqui, né? Estou com a esposa, a filha Tatiane também, o Diego, que é da família, né? O Diego é nosso amigo já de longa data e essa parceria tem que perdurar por muito tempo, se Deus quiser. Ana Carolina Nonato, suas considerações finais, por favor. Bom, então, agradecer mais uma vez, né, o convite do Nonato, meu pai, então, e também agradecer ao Marlon por ter aceitado, né, apesar de ter aí, né, uma pressãozinha minha, né, da entrevista, mas eu acho que ele gostou muito, ele queria também participar, e é uma honra, né, a gente acompanha toda semana, né, fico no chat principalmente, a gente vê tantos convidados muito legais, né, com histórias muito legais, então muito bacana que o Marlon veio trazer a história dele também. Agradecer ao público, né, que sempre, a gente sabe que tem o público de carteirinha, que está toda semana. Então, agradecer também a audiência de vocês e espero que essa não seja a primeira, né? E nem a última. Melhor, é a primeira, mas não a última, né? Participação nossa no podcast Café com Nonato aqui no ao vivo, né? Quero dizer que, para quem pensa que cabeça de bacalhau é só na Noruega, né? Então, a Ana Carolina está aqui, ela aparece muito, né? Quero agradecer, fiquei E você quer deixar uma mensagem para o público? É isso, né? Então tá bom. Obrigado. Então agora passar para o Marlon, né? E se quiser deixar uma mensagem para os jovens também, Marlon, fique à vontade. As suas considerações finais. Não, eu vou nessa mesma linha, né? Agradecer muito de participar aqui. A gente tem acompanhado o podcast desde que surgiu, né? A gente tem conversado, desde que surgiu aquela ideia, a gente já tem discutido. Né? Vindo agora para o terceiro ano, finalmente a gente conseguiu estar aqui, né? no dia da gravação. Né? Fiquei muito feliz de poder participar, né? de vocês terem feito esse convite. Né? E estamos sempre aqui para apoiar quando for preciso, né? Geralmente remoto, né? À distância, mas hoje deu para ficar por aqui. Que bacana. Olha, agradecer a Deus, né? Por essa oportunidade, por esse presente que Ele está nos dando, né? Que é aqui, ó, que é coisa melhor. Deus, a família, os amigos, todos vocês que nos assistem, que nos acompanham. E a ideia de produzir esse conteúdo de qualidade é muito legal mesmo, tá? Que a gente consiga muito tempo. Eu quero dizer que foi um bate-papo bacana e dentro dessa ideia de trazer pessoas, falar sobre assuntos diversos. Semana que vem, terça-feira, como todas as semanas, temos um programa ao vivo e você é convidado a estar com a gente aqui. Se inscreva no canal, clique lá no sininho para receber as notificações e deixe seu like, vai ser muito bacana para dizer que estamos no caminho certo. Que Deus abençoe a todos, que tenham todos um bom final de terça-feira. E até a próxima semana, se Deus quiser.